Olá pessoal, tudo jóia? O Descascador de Batatas. O que você pensaria se você tivesse que ler um conto com esse título? Parece um negócio meio machadiano, né? Mas na verdade esse é o nome de um conto da escritora, uma contista norte-americana chamada Flannery O'Connor, que é uma das principais referências do gênero, uma escritora talentosíssima que viveu os Estados Unidos ali, principalmente da primeira metade daquele período de 1930, 1950, 60, foi a parte de maior produção dela. Ela é uma escritora sulista, né, do sul dos Estados Unidos, e uma escritora católica. Alguns até classificam os contos dela como contos, né, literatura católica. Isso sempre é um termo meio problemático, porque fica parecendo que é uma pregação religiosa, né? E não é bem assim. A Flannery, ela tinha o completo entendimento que ela vivia numa era pagã. Então, apesar do imaginário dela estar permeado, né, dos símbolos católicos, da moral católica, ela sabia que estava escrevendo para um público, né, que não só não entendia esse símbolo, essa moral, como principalmente, eu acho até, os próprios católicos já não tinham, né, esses conhecimentos, já não tinham essa imaginação moral. Então ela considerava que ela estava escrevendo numa época de paganismo, então ela estava escrevendo para pagãos, só que as histórias que ela criava eram permeadas de símbolos dessa moral cristã católica que ela tinha. Então um exemplo é esse conto The Peeler, né, o Descascador de Batatas. Eu estou lendo os contos, todos os contos, um livro de contos completos da Flannery, né? E os primeiros 6 contos do livro são a tese de doutorado dela. É incrível, né? A universidade conseguia produzir alguma coisa decente. Mas a tese de doutorado dela, ela escreveu em literatura, ela escreveu 6 contos, todos muito bons, excelentes. Particularmente eu gostei muito do Barbeiro, já comentei aqui em vídeo. Essencial para essa época que dizem de polarização, né, de discussão de ideias políticas. Mas é, né, The Peeler, que é o 7º conto do livro, que realmente a genialidade dela aflorou. Foi um conto publicado em 1949 numa revista e é um conto como os grandes escritores fazem em diversas camadas, né? Até o livro do Norton Fry que eu estou lendo, sobre a Bíblia e a literatura, ele cita um autor que eu não estou lembrado agora, que ele faz essa distinção entre a parte externa da literatura e a parte interna. Essa externa reflete muito o senso comum, ela reflete muito as coisas mais comuns que nós acreditamos. Só que muitas vezes ele tem um significado interno que contraria ou reforça essa ideia mais externa. É o que vai acontecer aqui nesse ponto. Se você vê a história externamente, ela é até meio misteriosa, você não entende exatamente o que ela quer dizer com essa história. Mas se você tem as chaves corretas, a coisa fica bem clara e bem interessante. Então, em linha geral, o que é esse conto, tá? The Peeler? Ele segue um personagem chamado Hazel, que é um jovem que acaba de chegar numa cidade chamada Talkenham, mas eu já pesquisei e descobri que na verdade é Atlanta. Então é como a Flannery se referia à cidade de Atlanta, que é uma das grandes cidades do sul dos Estados Unidos. Então o Hazel chega em Atlanta, está andando na rua, um jovem assim, meio inquieto, meio perturbado com as coisas, como muitos dos personagens dela são. E na frente de uma loja de vestido, ele encontra um vendedor vendendo descascador de batatas. Tá? Pela descrição, parece que é mais uma caixinha que você bota a batata e descasca, a batata sai limpinha do outro lado, né? Então é uma caixinha ali que você bota uma batata, então ele tem uma mesa, tem um balde cheio de batatas com casca, um balde com as batatas brancas, né, limpinhas, sem a casca, e uma pirâmide, onde ele está ali os vários descascadores de batata, e ele está ali, né, fazendo aquele papel do vendedor, usando toda aquela verbe, né, aquela retórica de um vendedor, né? Então ele apontava para as pessoas, how about you? E você? Você não está interessado em ter um descascador desse, etc. e tal. E ali
Há um jovem, outro jovem assistindo, que é o Enoch, um dos personagens principais ali, o Enoch Emery, que está fascinado com aquele descascador de batatas, né? E o vendedor pergunta para ele, um jovem como você tem que ter um descascador desse, não sei o que e tal. Aí ele conta meio que uma piada ali, o vendedor, mas só o jovem ri, as pessoas que estão ali não acham graça, e um homem alto, do lado do Hazel, dá uma risada também. Ele percebe que esse homem é cego, né, usa um chapéu que ele descreve como chapéu de um pregador, está ali de ternos, com uma bengala ali de cego, guiado por uma menina, né, aparentemente é sua filha. Menina que ela descreve como meio esquisita, meio feia e tal. E o vendedor fica incomodado que o Hazel está olhando para o pregador. O vendedor percebe que as pessoas começam ali a olhar para o pregador, vê o Hazel pregando, olhando para o pregador também, para esse homem alto, e o vendedor chama ele, e você? E você? Não quer um descascador de batata? Só que o Hazel nem está prestando atenção. E o Enoch vai lá, né, cutuca ele, ei, tá falando contigo, ei, tá falando contigo. O Hazel olha, mas não dá muita bola, né? E o cego, ele anda como se fosse em direção ali da mesa, o pregador vai oferecer uma caixinha para ele, mas ele vira e ele percebe que ele começa a distribuir panfletos, né? Um panfleto que está escrito Jesus te chama, Jesus call you. Né? E começa a distribuir esses panfletos. E o vendedor vê aquilo, fica irritado, começa a esculhambar que ele está tirando a audiência dele, né? Chama ele desses fanáticos de Jesus, esses fanáticos estrangeiros de Jesus, dando a entender que ele não era ali da cidade de Atlanta. Né? E a menina entrega um dos panfletos para o Hazel, e o Hazel nem olha o panfleto. Ele simplesmente começa a picotar, até virar um confetezinho, joga pelo chão. E a menina, quando ele percebe, a menina está olhando para ele fixamente e diz, eu vi o que você fez. Né? Que assim fica meio incomodado. O Enoch tenta comprar a caixinha, mas ele não tem dinheiro suficiente. Depois a menina também tenta comprar, também não tem dinheiro suficiente. E o homem alto junto com a menina, o pregador, ele sai andando pela rua. E num rompante o Hazel vai lá e compra aquela caixinha e sai atrás, e o Enoch vai atrás dele. Então aqui eu faço uma pausa, né? Olha a história, uma história banal, mas meio misteriosa. Afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Se você não tem o conhecimento dos símbolos, né, fica difícil realmente para entender. Mas a Fanny vai dando algumas dicas. Por exemplo, quando ela descreve aquela mesa com o balde limpo, a caixinha, ela diz como se fosse um altar. Então ali está a dica, ali é um altar. Então o que é aquele vendedor? Ele é a promessa do materialismo. Ele é a religião do materialismo, podemos dizer assim, que está ali vendendo a matéria, né, como a super-realidade, como a realidade do mundo é aquela matéria. E ele está vendendo como se fosse um instrumento mágico, um instrumento que você pega uma batata com casca e ela sai purificada. Ela sai white, como ela diz, branquinha. Mas é uma limpeza, digamos assim, da superfície. Essa é a promessa do materialismo. Ele te purifica superficialmente. Ele não vai mexer no que você tem dentro. Ou, em outras palavras, é a mágica que dizia o Tolkien. É o anel para tudo dominar. É o anel do poder. Então aquela maquininha é isso. Né? Ela promete uma purificação, mas uma purificação superficial. O Enoch fica encantado com aquilo, e o Enoch, nós vamos perceber seguindo o conto, na segunda parte, ele representa o diabinho. Então, lembra aqueles desenhos antigos do Pica-Pau da minha época, né? Hoje em dia, eu imagino que esse símbolo também deve ocorrer nos desenhos, sempre aparece, né? A pessoa tem uma decisão para tomar, aparece um diabinho e um anjinho de um lado. Então é isso que o Enoch é o diabinho. E o pregador, lógico, é um anjinho. Então, esse conto, na verdade, ele vai contar uma disputa pela alma do Hazel. Entre o Enoch, que vai o tempo todo tentar incitá-lo à diversão, aos prazeres, e o pregador que o tempo todo vai dizer para ele, arrependa-se, arrependa-se. Tá?
O cego, ele também retoma aquele símbolo bíblico, né, bíblico e até da mitologia, né, como o cego, aquele que não vê a realidade material, mas tem o espírito aberto para a transcendência. Ele vai aparecer no grande profeta grego Tiresias e vai aparecer na Bíblia também, por exemplo, com um dos episódios de Jesus em que o cego escuta a voz de Jesus e vai até ele, até pessoas tentando impedir, e o cego vai até Jesus. Então esse é o pregador, ele é o cego. E é interessante que quando as pessoas começam a desviar sua atenção do descascador de batatas para aquele pregador, o vendedor se irrita. Esse é o espírito atraindo a nossa atenção da matéria. E o materialismo não aceita isso. E começa a discutir com o cego, que não responde. Porque a realidade material para ele não existe. Ele está, digamos assim, acima daquilo. Ele está preocupado com as coisas do espírito. E aquele ato de picotar o papel e jogar no chão, temos símbolos para isso também. Podemos lembrar do sal da terra, um dos símbolos que Jesus usa, que os apóstolos teriam que espalhar o sal da terra. Ou podemos usar da semeadura também, outra parábola interessante, em que a pregação de Deus é como uma semente que, se cai na terra dura, ela não vai dar fruto, se cai na terra fértil, ela vai dar frutificação. E a menina, olhando para ele, diz: eu vi o que você fez. Também passando aquela imagem que Deus está vendo o que a gente faz o tempo todo. E num rompante ele acaba comprando aquela maquininha e vai atrás do pregador que saiu com a sua filha, e o Enoque vai atrás. Então veja como essa historieta, essa primeira parte do conto, só na primeira parte, ela é tão rica em significados e simbolismos e retrata, na verdade, a condição humana, que isso eu acho que é o mais legal da literatura. Então essa é a primeira parte. Vamos à segunda, vamos ver o que vai acontecer nessa perseguição do Hazel ao pregador e à sua filha.